Olá, pessoas! Olá, pessoas! O que você acha de eu não gritar mais e falar só assim, olá, eu pessoas, acho chato, pra não perder o bordão? Chato. Assim a gente manter o bordão. Não, eu acho que quando tiver só nós dois, vale a pena. Mas quando tiver mais convidado, é isso que eu tô fazendo. Quando a gente grava online, eu pago o mico. Não é mico, marido, é marca registrada. E aí, esposinha, começamos o ano então? Sim, feliz ano novo! Feliz ano novo no fim de janeiro. Porque afinal das contas, nem passou carnaval, olha aí, ó. Verdade, o carnaval acho que é mais tarde esse ano, né? Então, a gente fala que o ano só começa depois do carnaval. Gente, é quase 20 anos de podcast, a gente fala as mesmas a coisas mesma tudo piada, ano. Né? Meu Deus. Mas, ó, a gente podia mudar. Se bem que eu acho que eu falei isso ano passado. Que o ano aqui na Espanha começa depois do Dia de Reis, né? Mas já começou, já falamos isso também. Já tiramos a árvore de Natal, todas essas coisas. Tudo. Já. Se bem que deve ter gente que tem árvore de Natal ainda. Você acredita que eu ouvi falar de pessoas que mantêm em janeiro inteiro a decoração de Natal? Eu acho que podia só apagar as luzes e acender de novo no próximo dezembro. Porque esse trabalho todo. Verdade, a gente passou ano novo na casa dos estudantes aqui. E aí eu achei bonitinha a decoração. Eles falaram, tava apagada, a gente só acendeu, tá aí desde o ano passado. Eu falei, é prático. É isso aí, gente. Pra que ficar desmontando, né? É isso aí. Mas estamos de volta aqui para mais um ano de podcastirmãos.com. Animados nesse episódio. Temporada 2025, amor. Sim. Você tem que falar assim. É isso. Tá desanimado, Marita. Não tô desanimado. Tô muito animado. Mas eu só ia falar que esse episódio quase não foi pro ar. Porque vocês devem estar notando nossas vozes, mas assim... As vozes. Olha a voz da minha esposa. Gente, que horror, né? No Brasil, vocês estão no calorzinho aí, piscina, praia, ou trabalhando debaixo de sol e tal, não sei. Mas aqui eu tô embaixo de coberta, aqui a Adri tá com uma touca, a gente tá dentro de casa. Estamos com frio. Gente, se bem que no verão também dá doença, viu? Não é só no inverno. Sim, mas aqui acometeu... Lembra que no verão tinha as viroses na praia? Sim, o pessoal ficava, tem, sempre tem. A virose que subiu a serra, né? Mas aqui a gente também tá todo mundo gripado. E foi uma gripe forte que veio aqui. Eu cheguei a desconfiar que era bizarra, Covid, viu? Não, mas é gripe mesmo. Não testamos, né? Então não é Covid. Só é Covid quando testa. É isso aí. Inclusive, as crianças estavam com febre aqui, 3 dias tendo febre, até que a Adri quebrou o termômetro e não teve mais febre. Acabou a febre aqui em casa. Você tem que trazer isso aqui pro podcast, marido. Eu fiquei tão arrasada, porque era um termômetro que eu tinha há muitos anos. Faz muitos anos. Literalmente do século passado. Gente, é um termômetro de mercúrio, porque eu não gosto desses termômetros digitais. Pra mim, não confia na tecnologia. Eles não vão... Marido, a gente mediu a temperatura do Daniel ontem e deu 35,8. Como que eu vou confiar num termômetro desse? Novinho, gente, acabou de chegar. Nunca mais eu vou confiar. Mas aí a Adri tinha um xodó esse termômetro. Eu emprestava pros outros e falava, então, 2V, né? Vai e volta. E ela, anteontem aqui, ou 3 dias atrás, foi abaixar o termômetro, vocês sabem, né? Baixar a temperatura. Sabe aquela coisa de rebobinar a fita? Então, ela abaixava o termômetro ainda, né? Sim, os meninos viam isso com naturalidade. Dava mas aquela balançada. A gente falou pra eles, isso não é natural, ninguém tem termômetro de mercúrio mais. Ali era uma relíquia pra ela esse termômetro. E ela foi baixar o termômetro, bateu na mesa, quebrou, voou mercúrio pra todo lado. Tava com febre. Mas eu falei pro marido que eu era a única pessoa possível que podia quebrar esse termômetro. Eu falei isso, eu falei, graças ao bom Deus que não fui eu que quebrei esse termômetro. Porque ela fala desse termômetro todos os dias desde que quebrou, várias vezes por dia. Sendo ela que quebrou. Imagina se tivesse sido eu. Verdade. Ó, se vocês aí que tá nos ouvindo, se vocês têm um termômetro de mercúrio sobrando e quiser me vender, eu topo, eu quero. Porque esses eletrônicos, eles não funcionam. Eles têm que vai ter que mandar aqui pra Espanha. Fazer um rolê doido. Vai ter que mandar aqui pra Espanha. Meu irmão logo tá chegando aí, ó. Manda pra ele aí. Então essa primeira indicação do Vem na Minha aqui 2025. Sim, termômetro de mercúrio. É isso aí. Mas a gente tá aqui nesse primeiro episódio do ano, que a gente já tá querendo que se torne uma tradição, o 3º ano que a gente faz isso, pra indicar o que a gente consumiu no ano passado de filmes, séries, livros, podcasts e o que mais vier na nossa mente aqui pra indicar pra vocês, que vai ser o que vocês vão assistir e consumir durante esse ano. Porque tem gente que já está cobrando, falou, eu já ouvi
tudo, já assisti tudo que vocês recomendaram no Vem na Minha Passada. Vocês têm que recomendar. E olha só, gente, às vezes aquilo que é legal pra mim não é legal pra você. Sim. E às vezes aquilo que é legal pra você não é legal pra mim. Normal. Mas a gente tá aqui pra falar do que a gente gostou, né, e marido? O nosso gosto é um bom gosto, né? É um bom gosto, é um bom gosto. Apesar de que, olha, eu vou falar pra vocês aqui, ó. Eu pedi indicação de filme de Natal. A maioria das indicações de filme de Natal que eu recebi eram ruins, hein, gente? Galera, vamos melhorar o gosto aí. Pode indicar e falar, é ruim, mas indica. E a gente pediu na nossa cabine, que é o grupo de mantenedores, de apoiadores do podcast Irmãos.com, do nosso ministério em geral, né? A gente pediu, como no ano passado, indicações de coisas pra consumir. E alguns deles disseram, tudo que eu consumi nesse ano foi o que vocês indicaram no Vem na Minha Passada. Então não tem muitas indicações. Mas temos algumas, sim, vamos tocar aqui durante o episódio, algumas indicações de nossos queridos apoiadores lá no cabine, aqui no Vem na Minha, esse podcast especial pra abrir a temporada 2025 do podcast Irmãos.com. Agora sim eu falo, entendeu? Agora você quis se adiantar. Não, inclusive tem que pegar o papel e uma caneta, porque teve uma menina o ano passado que ouviu o nosso podcast, ela falou, gente, eu achei depois que vocês iam colocar nos comentários, ia colocar resumo, no post. Né? Não, gente, a gente não vai pôr, tá? Esse trabalho é seu. Então você pega o papel, a caneta e anote as nossas indicações. E se você quiser colar essas indicações lá no nosso grupo Olá Pessoas, no Telegram, pra, né, abençoar as outras pessoas, pode ser também. Ia ser legal isso aí, hein? Mas aí, assim, se as pessoas veem as indicações escritas, pra que eles vão ouvir o episódio? Mas tem que ouvir pra ver o que a gente vai falar. Exatamente, o que a gente vai falar. Se fosse só fazer uma lista, a gente colocaria a lista também, não perderia todo esse tempo, não. Porque a lista já tá pronta, né? A gente já fez. Tá pronta, aqui no PDF. Agora a gente vai falar pra vocês. E aí, esposinha, você quer começar por onde? Vou deixar você é a rainha desse podcast, com essa voz aveludada de quase um ser masculino. Credo, amor. Não, minha voz é bonitinha. Não, tá melhor já. Tá bem melhor, né? Viu? Eu tava com só medo. Uma observação. A nossa cachorrinha aqui, gente, ela não gosta de gente com voz fina. Daí eu percebi que é porque eu não tenho a voz fina, né? Ninguém em casa tem, então, né? Ninguém em casa tem voz fina. Daí, não é que ela não gosta, ela começa a latir. Ela é estranha. Então vê as criancinhas aqui na rua falando, olha! Aí eu não consigo fazer. Tá, senhor. Ela começa a latir. Mas tá bom, tá? Chega de falar de voz. E aí, fofa? Filmes, séries... Olha, eu coloquei menções honrosas podcast, também dessa documentários, livros... Por onde vamos? Vamos começar pela série? Séries, que é uma coisa que cada vez a gente consome mais. Sim. A gente já falou pra vocês e outros Vênis nas minhas, que a gente organiza as coisas que a gente vê, eu tô repetindo a gente muitas vezes, mas a gente se organiza no... Eu tô repetindo a gente muitas vezes, mas a gente... A gente se organiza no IMDb, que é o site, né? O Internet Movie Database. A gente cria listas lá. Podia pôr amigo, né, no IMDb. Oi, IMDb, bota aí, ó. Adicionar amigos e compartilhar. Dá pra você deixar as listas públicas, né? Eu sempre coloco privadas, porque, enfim, é o meu controle pessoal lá. A minha eu acho que tá pública, marido. Sim, não sei como consegue achar essas listas, mas a gente cria listas dos filmes, das séries, e eu faço de documentários também que a gente assiste durante o ano. Então tem lá filmes 2024, séries 2024. Então a gente entra lá e lembra de tudo que a gente viu no ano passado pra poder indicar aqui. Aí repito essa dica que eu já dei em outro episódio, se você quiser se organizar assim. Nossos filhos estão fazendo isso, eu queria ter feito isso desde criança, não fiz, né? Comecei em 2014, já tem 10 anos de lista, hein, fofo? 11, né? Se contar 2024, 11 anos, estamos no 12º ano. E já vimos tanta porcaria, né? Tem muita coisa boa, mas também muita porcaria. E as crianças já começaram a fazer desde, sei lá, uns 4 anos atrás. E eles têm, né, desde muito cedo organizado o que eles têm assistido. Mas, e a gente tem percebido que cada ano a gente assiste mais séries, né? Mais temporadas de séries. Não, a gente assiste muita série porque é o nosso momentinho gostoso de família também, né, eu já falei isso também, é aquela coisa de... Quando você escolhe uma série, você já entra naquele universo, não precisa ficar a cada dia que você vai assistir alguma coisa tentando decidir o que assistir. A partir do momento que você decide assistir a série, a família se reúne, vamos assistir o episódio daquela série. A gente corta aquele tempo inicial de vamos decidir o que a gente vai assistir. Apesar de que toda sexta-feira, vocês já sabem disso, né, ouvintes? Vocês já estão com a gente há muito tempo. Vocês sabem que toda sexta-feira é noite de cinema aqui na nossa casa. Sim. Então toda sexta-feira tem um filme. Tem um filme. E aí o que marido faz? Escolhe um filme que é uma série de filme. Que tem a parte 1, parte 2, parte 3. Sim, às vezes a gente faz, vamos entrar na série e tal. Agora a gente tá na Missão Impossível. Missão Impossível, é verdade. Porque agora acho que em maio sai o último filme da série.
e a gente quer estar em dia para poder assistir. Mas vamos então para as séries que eu gostaria de deixar a esposinha começar. Eu quero começar, eu não lembro, tá? Porque a ouvinte lá que falou pra mim que ouviu o podcast e não anotou, ela depois não voltou com as anotações dela. Então, eu não lembro se alguém que indicou essa série pra gente. Eu sei que o marido indicou pra mim, mas eu não sei se foi indicação do Vem Na Minha ou não, que foi o Treta. Treta. É que o Treta eu assisti no ano anterior. E você assistiu depois. Eu achei esse ano, Essa é uma 2024. das poucas coisas que a gente assistiu separado, né? Que eu assisti antes da Dri. Eu falei, Dri, você tem que assistir essa série. Aí ela foi e assistiu de novo já em 2024. Eu não sei se eu indiquei no ano passado. Talvez não. Não, você não. Mas eu tava achando que algum ouvinte deve ter indicado a gente. Mas dê a sua opinião sobre Treta, a série de Netflix. Gente, Treta é uma série Netflix. Tem começo, meio e fim. Acabou. Uma minissérie, né? É uma minissérie. É de uma temporada só. Tem 10 episódios. São episódios curtos, pequenininho, 20, 30 minutos no máximo. Ela é chamada aquela minissérie de comédia dramática. Porque ela tem o seu quezinho de drama, mas ela é muito engraçado. Só que é um engraçado, não é um engraçado escancrachado. Você tá falando assim? Engraçado, não é um engraçado. Não é engraçado. Ele não é engraçado assim, tipo, se eu tô pondo no elevador e aí abre a porta do elevador pro povo entrar. Não, ele é um engraçado que eu não sei explicar, mas ele é muito, ele é muito picante assim das piadas, sabe? E os dois principais, ele é o Steven Yeun, que é o Glenn, do The Walking Dead, e a Ali Wong, que ela fez uma comédia romântica muito fofa de Natal, chamada Meu Eterno Talvez. Eu gostei bastante. Tá bom, Gostei bastante. Mas esses dois, gente, eles têm uma química e é muito engraçado. A série começa num quase acidente de trânsito dos dois, que eles estão cada um no seu carro e eles têm quase um acidente de trânsito. Aí eles começam uma perseguição e aí desde o primeiro episódio, é um querendo ferrar com a vida do outro. Vai escalonando de um jeito que as coisas vão piorando, né? Gente, tudo começa com a fagulha do quase acidente. E eles nem trânsito. bateram o carro. Acabam mostrando o dedo do meio pro outro. Buzinaram e tal. E aí começa uma sequência de eventos que vai levando a consequências Gente, toda terríveis, vez que terminava o episódio, como o Paulinho já tinha visto antes, terminava o episódio, eu falava pra ele, amor, eu sempre falo, não tem como piorar. E ele fala, não, tem como, vai vendo, tem como. É que vai escalonando de um jeito agressivo. Você fala, gente, o que esses dois estão fazendo com a vida deles? Sim. Meu Deus. Sim, se você ainda não viu. É muito engraçado. É muito bom, não é pra ver com as crianças, tá? É uma série mais Nossa, adulta, temas mais adultos e tal. Mas se você ainda não viu, porque ficou em alta, né, no Netflix, muita gente comentando na época e tal. É o Treta. Netflix. Eu quero trazer aqui a série, só pra registrar, a série que o Chico Gabriel indicou no ano passado, e a gente consumiu aqui em família, já veio a segunda temporada, a gente já assistiu a segunda temporada, que é Silo, a série distópica, do futuro distópica da Apple TV+. Olha aí, Silo tá aqui na minha lista como menções honrosas, olha aí. Então... É uma série super misteriosa, daquelas legal, que você cai num ambiente totalmente desconhecido junto com o personagem e tenta desvendar aquilo a cada episódio e isso vai crescendo, vai crescendo. Você vai criando teoria na cabeça. Não, gente, é isso, é aquilo. E é muito legal quando ou as teorias se confirmam ou quando elas são quebradas de uma forma muito espetacular, né? Aí você fica, uau, caramba, lembrou que muito legal. A sensação de assistir Lost, né? Daquela coisa assim, você não de sabe onde você tá, o que tá acontecendo, por que acontece isso. Quem que é o verdadeiro vilão, né, amor? Exatamente. É muito legal. E a série tá muito bem trabalhada. As duas primeiras temporadas, que é o que tem até hoje, ela tá programada para 4 temporadas já. As duas primeiras desenvolveram muito bem, resolveram muitos dos mistérios, entregaram muito do que haviam prometido. Sim. E terminaram as 2 temporadas. Isso que eu acho legal. Quando a gente vai lá no IMDb e vê as notas dos episódios, as melhores notas de episódios dessa série são os 2 últimos episódios das 2 temporadas. E então aí continua no auge, né? E termina lá em cima. Lá em cima, O Silo, dá pra assistir com filhos adolescentes, de boa. Os nossos estão curtindo muito assistir. A gente tem essa experiência juntos aí toda semana. E, gente, olha, o Tim Robbins e a Rebecca Ferguson estão destruindo nessa série, gente. Muitos bons atores. Caramba, nossa. Inclusive, assim, vocês vão ver muitas menções aqui hoje de produções da Apple TV+. Nós não somos fanboys da Apple, nossos celulares nem são Apple, a gente não defende bilionário, né? Nenhuma corporação. Mas eu posso dizer que, assim, a Apple está definindo um padrão de qualidade para suas produções muito elevado, com o qual a gente se identifica, tanto
com os filmes quanto com séries. Quanto com as séries, é verdade. A gente viu muita coisa legal da Apple nesse ano aqui, que é essa série. Tem a Ruptura, né, que não foi do ano passado, está tendo uma nova temporada agora, que a gente também tá vendo em família. Tá nas minhas menções honrosas por causa disso também. Porque já começou a nova temporada, a gente ainda não viu toda, só viu o primeiro episódio até agora, mas assim, o nível das produções está impressionante. E eu já gostaria de engatar com a outra da Apple TV Plus que a gente vai indicar aqui, que eu sei que tá na sua lista também, está na minha, que eu vou deixar você falar, esposinha. Ai, gente, que série delicinha. Ela chama em português Falando a Real. Em inglês é Shrinking. É uma série, gente, que acompanha a vida de um terapeuta que ele tá em luto. E esse terapeuta, ele é o Jason Segel, que é o Marshall do How I Met Your Mother, sabe? Eu gosto muito. O casal Marshall e Lily, eles são muito fofinhos. E ele é um terapeuta em luto, porque ele é viúvo e tal. E aí ele começa a atender os pacientes dele. E ele começa a quebrar as regras dele atendendo os pacientes dele. Só que não só isso, é muito legal, porque na clínica tem outros 2 terapeutas também, outros 2 psicólogos, que é o Harrison Ford, que tá incrível. Harrison Ford fazendo série, né? O cara ele do tá cinema e tantos filmes. Ele tá Harrison Ford, né? Ele tá Harrison Ford. Ele tá aquele senhor de idade, rabugento. Rabugento, mas você dá risada com ele, é muito bom. E tem a Jessica Williams, que também é uma terapeuta lá. E, gente, a química desses 3 é um negócio absurdo, né, amor? É uma comédiazinha também, de episódios de 20 a 30 minutos, levezinha. Aquele pra assistir no fim de noite, sabe? Antes de ir pra cama, dar aquela relaxadinha e tal. Essa é uma série perfeita pra isso, também não é adequado pra criança. A gente sempre vai falar o que é pra criança, que não é. Que não é tudo que a gente assiste com nossos filhos. Essa vai ter temas mais adultos, né? Que talvez não seja legal de ver com eles. Tem 2 temporadas no ar, são episódios curtinhos. A gente só viu a primeira. A gente só viu a primeira. A segunda a gente ainda não começou a ver, mas a primeira temporada tá muito legal. E assim, gente, a história em si, ela não é complicada, não tem um grande enredo por trás, né? Uma resolução na vida do Marshall e tal, uma coisa assim. Não tem. É o dia a dia deles, dos psicólogos, atendendo as pessoas. Tem as historinhas deles, né, internas. Tem uma vizinha que é muito engraçada. Cara, é muito legal. É muito. Eu dou muita risada só de lembrar dessa série. É quase um sitcom, mas é um sitcom mais elaborado, digamos assim, né? Não tem aquelas risadinhas de fundo, nem nada. Não, é muito uma gostosinha. História bem gostosa de assistir mesmo. É tipo um Ted Lasso, assim, né, amor? Que é gostosinho de ver também, né? É bem legal, é bem gostoso. Outra que a gente viu esse ano e viu com os meninos, que foi muito divertida ver com eles, foi As Aventuras Inventadas de Dick Turpin. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Isso. É das séries mais escondidas, que não tem tanta popularidade, mas a gente bateu o olho e a gente falou, cara, isso aí tem potencial. Porque é aquele humor inglês. Em muitos momentos eu me via como se estivesse assistindo Monty Python. Quem conhece Monty Python, o humor inglês do Monty Python, é aquele humor nonsense que você fala, não acredito. Não acredito que estão discutindo assim isso, ou você né? fala assim, é muito bom. Eles estão preparando para isso, será que é isso que vai acontecer? Isso que acontece, você fala, não acredito que eles tiveram coragem de fazer isso, sabe? É muito legal. Porque o Dick Turpin, ele é um... Você sabe que o Dick Turpin, ele existiu na vida real, né? Sim, isso que eu estou falando, é um cara meio lendário na Inglaterra. Ele foi um salteador de contrabandista, né? Não, um ladrão de cargas, né? Das estradas lá do século XVIII, começo do século XVIII, 1700 e pouquinho. E ele foi pego, enfim, teve várias situações lá, pela história, ele foi enforcado, realmente, por causa de seus crimes, mas depois da sua morte ele virou uma lenda, assim, e várias histórias começaram a ser escritas sobre ele, as mais absurdas possíveis. Por isso que é As Aventuras Inventadas, né? Do Dick Turpin. E você acompanha a jornada dele, é uma delícia, assim, é muito engraçado. É muito engraçado. E é curtinho também, né? Também, episódios curtos, divertidos. Essa aqui eu vejo como uma pérola, assim, escondida lá. Se você tiver acesso à Apple TV Plus, você vai se divertir muito com ela. E nessa linha, antes da gente assistir As Aventuras Inventadas do Dick Turpin, a gente assistiu uma outra série que me lembrou muito essa, inclusive. Tanto que a gente procurou o Dick Turpin pra assistir, porque eu falei, olha, amor, eu acho que é da mesma pegada de Nell, que é a série Nell, a Renegada, que tá no Disney Plus. Disney Plus, E é uma temporada única de 8 episódios, tem começo, meio e fim. E é muito parecida com o Dick Turpin, porque também se passa na Inglaterra, em 1705. E é a mesma época, inclusive. A mesma época. E a Inglaterra. E o sotaque
sotaque, gente, inglês é muito forte da série. É muito forte. E é o sotaque norte de Inglaterra, o pessoal tava comentando no IMDb lá. Inclusive, os próprios ingleses reclamando do sotaque tava difícil de entender. Que tava difícil de... Gente, tem uma menina, a irmã da Nell, é boa, ó. Ela fala, gente, é assim, é muito difícil. Sim. E a Nell Jackson, gente, ela é interpretada pela Louisa Harlander, que é a Orla de Derry Girls. Que a gente já indicou aqui. Gente, a Orla é uma pessoa e a Nell é outra. É impressionante como consegue atuar desse jeito. É incrível. A história é o seguinte, é uma menina que depois que ela casa, ela tem um problema lá e tal, o marido dela morre, e ela ganha uma criatura mágica, que é o Billy Blind. E o Billy Blind, ele é o Nathan do Ted Lasso. Agora você imagina o Billy Blind, uma fadinha. Fadinha, né? Nathan do Ted Lasso, é muito engraçado. E aí ela ganha superpoderes quando ela tem a safadinha. E é muito engraçado porque a Nell, ela é acusada por um crime que ela não cometeu. Então, ela tem que salvar a vida dela, ela tem que proteger a vida das irmãs dela, ainda provar a inocência dela do crime que ela foi acusada. E nesse meio de caminho, ela descobre que tem uma missão muito maior do que isso, sabe? E aí é muito legal, porque é bem aquela coisa da caçada do bandido, ela tem que provar que ela é inocente, e ao mesmo tempo ela ganha superpoderes. Ela é uma mistura de Piratas do Caribe. Sim, tem um quê de Piratas do Caribe, é verdade. Só que não é com piratas, né? É contrabandista também. É a mesma pegada do Dick Turpin. O contexto é muito parecido do Dick Turpin, sim. Só que é diferente, porque o Dick Turpin é mais de humor, é mais nonsense, assim, e tal. E o Nell, ela tem uma linha bem contínua, assim, de que ela tem que provar e tal. Também é um pouco engraçadinha, dela. né? É engraçado. Ela é leve em alguns momentos e tal. É legal pra assistir com crianças maiorzinhas. As 3 séries que eu coloquei aqui pra indicar foram essas, né? Falando a real, que é o Shrinking, Treta e Nell a Renegada. Só que eu coloquei as menções honrosas também, como eu já falei aqui de Severance, de Ruptura e do Silo. Mas eu não quero deixar de fora, não é assim, é arroz com feijão, porque todo mundo indica, porque é maravilhoso, que é a Casa do Dragão. A gente amou assistir Casa do Dragão. Casa do Dragão é uma coisa que eu gosto muito, é aquela série que me deixa ansiosa. O universo que te prende, né? Sim, que eu fico ansiosa pra ver o restante. Cara, tiveram episódios dessa última temporada do Casa do Dragão que eu terminei assim com a cabeça borbulhando, sabe? Muito bom. E a gente também terminou Sweet Tooth, que a gente já indicou também pra vocês no Vem Na Minha. E termina super bem a série, gente. É assim, foi emocionante. Pra mim foi muito emocionante. Terminei assim com um nozinho na garganta, sabe? Eu queria colocar nas menções honrosas. Se você, como nós, é fã de Star Wars e estava perdendo as esperanças na empresa criada por George Lucas, comprada pela Disney, com as últimas produções que estavam saindo, parecia que estava perdendo um pouquinho o rumo. Sim, assisti a primeira temporada de Mandalorian e falou, legal! Aí assistiu a última e fez... Eu queria recomendar aqui, não deixar passar em branco, a grande produção de Star Wars do ano passado, chamada Acolyte. Não. Acolyte é ruim, gente. Tem que assistir, mas tem que assistir. Acolyte é a pior coisa que já feita em Star Wars. Mas tem que assistir também, gente. Você é fã de Star Wars, tem que assistir. Que me fez desanimar muito. A primeira produção de Star Wars, que eu, no meio dela, eu quase desisti. Cheguei muito perto de desistir. Né? Terminei muito desanimado, mas já na sequência veio o maravilhoso Skeleton Crew. Gente, que delícia Skeleton Crew. Eu não coloquei na minha lista, verdade. Por que, esposinha? Não sei uma das coisas mais lindas eu acho que é porque a gente eu esqueci viu. de colocar no meu IMDb. Porque não, é que a gente terminou agora em 2025. Ah, por isso. Então, ela está no IMDb em 2025. Honrosa, então. Mas a gente assistiu a maior parte dela em 2024. Gente, Skeleton Crew é uma pérola. É uma joia, de verdade. É assim, olhando pro Star Wars assim, falar, cara, como Star Wars é legal. Que bom que eu conheço isso, sabe? Por mais que você não conheça nada do universo Star Wars, você pode assistir Skeleton Crew e entender tudo. Sim. Mas você que entende, pega as referências, você fica, ai meu Deus, que delícia. Se você vê os X-Wing, ai, socorro. Se você viveu anos 80, 90, tem toda aquela nostalgia, não só de Star Wars, mas da vida nos anos 80 e 90. Aquela vibe Goonies, aquela vibe ET, aquela vibe dos jovens, né? Das crianças trabalhando juntos por uma missão e tal. Tá lá em Skeleton Crew, a gente se divertiu muito com os meninos e assim, não dá pra passar em branco sem mencionar essa série maravilhosa. Bom, gente, é muito bom. Eu vou colocar um áudio aqui pra gente ficar falando só a gente. E a gente. Vou colocar o Chico, que ano passado deu uma das melhores indicações do ano, que foi o Silo, que vai deixar uma aqui bem inusitada. Escuta só.
E aí, pessoal, eu sou o Chico Gabriel e eu queria aqui falar sobre uma série. Comecei a ver ela no segundo semestre de 2024. A série Superman e Lois. Aí você vai falar, nossa, Chico, série de herói e tal, tô cansado de série de herói. Realmente, eu confesso, eu também tava um pouquinho empanturrado de série, filme de herói. Mas assim, eu resolvi dar uma chance por conta que eu gosto muito de Superman. De todos os heróis, seja Marvel, seja DC, o Superman é o que eu mais gosto, né? Eu sou sincero em dizer que eu não me arrependi. Se tem uma coisa que Superman e Lois provou ao longo das suas 4 temporadas, é que ainda há espaço para boas histórias de herói. O que eu sempre achei mais interessante, assim, na série, que, bom, é uma série sobre a história de Superman, né? E é não só o Superman. Então você tem um personagem muito grande, muito fantasioso, mas assim, o que pra mim é o ponto forte da série é todo o drama familiar que trouxe um aspecto mais humano para a história. Ver Clark e a Lois lidando com os desafios, né, da paternidade, em relação aos filhos, os amigos, toda a comunidade ali da cidade de Smallville. Apesar que a gente tem vilões super poderosos, tem eventos épicos, o coração da série sempre teve nos seus personagens e nos laços que eles constroem. Enfim, é uma excelente série. Eu confesso que em alguns momentos ela vai ser um pouquinho bobinha, porque não deixa de ser uma série de herói. E em alguns momentos ela vai cair em algo que seja um pouco mais piegas e tal. Mas ela traz uma leveza muito grande. E quando você se engaja com a história, você quer saber o que vai acontecer. Tem uma história central, onde isso vai seguindo. Os dramas que cada um vai vivendo. Seja o Superman com seus dramas, que mesmo sendo o Superman, um homem super poderoso, às vezes não sabe como lidar com seus próprios filhos, né? E com isso a gente tem uma identidade muito grande, porque às vezes a gente se fala, puxa vida, eu me sinto incapaz. Mas eu via que o Superman também era incapaz de lidar com os filhos em algumas circunstâncias, assim. Mas é isso. Se você tá um pouquinho desiludido com séries de heróis e tal, dá uma chance pra Superman e Lois. É uma série que já tá fechada, são 4 temporadas. Começou bem e terminou bem. Na minha opinião, teve um término, inclusive, muito corajoso. Eu não acreditei que fosse ter esse final, mas eu acho que é o final que me emocionou demais. Vocês querendo assistir, vocês vão gostar também. Então, gente, assiste aí Superman e Lois. Marido, se eu te falar que essa já tava na minha lista pra assistir, é sabe mesmo? por quê, gente? Porque eu estou revendo Smallville. É verdade. Então, eu já tô Somebody na save me. Sim, gente, mas ó, e é muito engraçado, porque os meninos falam, mamãe, você vai assistir Somebody Save Me? E, gente, é muito longo, tem 10 temporadas, 24 episódios cada um, é muito longo, antigo, é muito né? longo. E 40 minutos cada episódio, 40, 45 minutos cada episódio. Eu assisti na época, né? E eu descobri que eu acho que eu não assisti ela inteira, porque tem episódios que eu falo, gente, eu não lembro de ter visto isso, não. Eu assisti até a 6ª, 7ª temporada, depois eu parei, aí eu voltei só pra ver a última, que eu queria ver como terminava, sabe? Então, eu tô na 3ª temporada ainda, e é engraçado porque começa a música, né? Somebody save! Aí eu falei, não, mamãe, tá assistindo Smallville. E é legal porque tem episódios que eu chamo eles pra verem, né? Falo, venha ver esse episódio aqui, que legal e tal. Porque o Smallville, ele conta a história do adolescente Superman. Daí eu falei, cara, que legal. Aí quando eu descobri que tem Superman Lois, que é ele depois de adulto, aí eu falei, eu vou terminar de ver Smallville e aí depois eu quero ver Superman e Lois. Olha só. Porque até porque vai ter o filme, né? Então tamo no hype, tem assim, que saber, tem que conhecer a história do Superman pra poder assistir o filme, né? Já pensou se a gente não sabe? Imagina o dia que você descobrir que ele veio do espaço, que ele é um extraterrestre. Vou tomar spoiler, né, amor? Já descobri que ele tem um cachorro pelo trailer, Ale? Então, e o Chico deu spoiler que ele tem filhos, né? Então, assim, estão expandindo o Superman. Mas esse ano é o ano do Superman, hein, gente? Fé no James Gunn que esse ano é o ano do Superman. Vou tocar mais um áudio aqui, que é o da Carol, que também é de série, pra gente não sair tanto. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, de São Paulo, capital. E eu tô aqui pra indicar pra vocês 2 séries de TV que são muito, muito, muito boas. Não são tão conhecidas pelo público, o que eu acho uma pena. Espero que as pessoas se identifiquem pra assistir, porque são, assim, uma delícia. Você assiste cada episódio e você nem sente o tempo passar. As 2 séries a gente pode encontrar no streaming do Max, do HBO, e vale a pena, pessoal. A primeira série é Julia,
que vai contar a história da chefe americana Julia Child. Mas não é a mesma história do filme que a gente já assistiu, o Judy e Julia, com a Meryl Streep e com a Amy Adams. Essa é depois do filme. Então, vai contar quando a Julia volta para os Estados Unidos, já como uma personalidade conhecida, depois de ter publicado o livro de culinária, né? Que era ensinando os americanos a cozinharem. E ela decide que ela quer ter um programa de televisão. Mas pensa, uma mulher nos anos 60, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, ela encontrou muitas barreiras, muito preconceito. Não era todo mundo que levava ela a sério. Para quem sabe, ela tinha uma voz muito marcante negativamente, além de ser uma mulher muito alta, fora dos padrões, né, de beleza. Então, ela encontrou, assim, algumas dificuldades para conseguir levar o programa dela adiante. E a gente vê ela ganhando, assim, o coração das pessoas e o estômago, né? Foi aí que ela criou o famoso bordão dela, Bon Appetit. Então, já tem 2 temporadas no Max e vale muito, muito, muito a pena. Eu indico, assim, de olhos fechados, porque eu tenho certeza que as pessoas vão amar. E a segunda série é uma série também muito boa, já foi premiada, que é A Idade Dourada, que conta a história de famílias ricas que moram em Nova York, mas isso lá no século XX, no início do século XX. E a gente encontra 2 tipos de famílias ricas. As tradicionais, que herdaram o dinheiro, assim, de anos e famílias, e aqueles que ganharam dinheiro trabalhando duro. E a gente vê o preconceito que os novos ricos sofrem pelos velhos ricos. E claro que tem muito humor e também tem, assim, um pouco da história da cidade de Nova York, né? De quando ela foi construída, a gente descobre como foi construído o Met, aquele famoso museu. Claro, tudo com muita ficção envolvendo, né? E essa série tem, assim, um elenco premiadíssimo. Louisa Gummer, filha da Meryl Streep, é uma das protagonistas. Christine Baranski, Cynthia Nixon, enfim. É uma série também, assim, recheada de conflitos e aventuras e romance e história, preconceitos, barreiras. Olha, é um prato cheio para quem gosta de história, romance e aventura. Então ficam aí as minhas 2 indicações, Julia e A Idade Dourada. Eu espero realmente que ambas sejam renovadas para 3ª, 4ª e 5ª temporadas, porque realmente são uma delícia e espero que vocês curtam, se vocês ainda não conhecem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até mais! Ó, eu confesso que eu já tinha ouvido falar das 2. A primeira da Julie, eu nunca tive muita vontade, porque eu falei, gente, culinária, mulher aí e tal. Porque tem aquele outro filme também, né, igual você falou, da Julie Judy. E eu não tive tanta vontade. A gente não colocou aqui, mas The Bear é uma série sobre culinária que você tava com medo de ver, porque era de culinária. Eu falei, vou assistir o que? O Masterchef agora? Não, e o Ted Lasso, que eu tava com medo de ver também, porque que eu falei, meu, é técnico de futebol, fala sério. Então. E aí foi muito legal, porque eu gosto muito do gosto da Carol, confio muito, tá aí, ó, Carol, gostei, quero ver. E A Idade Dourada, eu também tinha muita vontade de ver, porque eu sou apaixonada por essas coisas, por esses filmezinhos de época. Por exemplo, eu achei The Buccaneers na Apple TV, eu indico mais ou menos, né, se é boa, se não é mais ou menos. Também teve a última temporada do Bridgerton, essa eu não gostei, foi frustrante pra mim, porque eu tava querendo muito assistir a 3ª temporada, porque é a história do Colin e da Penélope e tal. Você gosta mas dessas eu achei séries ruim, de vestidão, né, que a gente chama. Série de vestidão. Mas não de vestidão bobão, sabe, assim, não sabe? Não tô falando que vestidão é bobão, vestidão é essas intrigas, que assim. caracteriza essas histórias vestidão, de época que as pessoas usam que eu vestidão. ganho hate, eu ia falar, não é vestidão bobão, tipo orgulho e preconceito, gente, tô brincando. Você acabou de ganhar, mas todo mundo já sabe a sua opinião sobre orgulho e preconceito. Porque eu gosto quando mostra como era a sociedade naquela época, sabe? Então, eu já falei isso em outros podcasts, que a gente já assistiu a Rainha Vitória, eu já fui atrás dessas histórias antigas. Então aí, ó, A Idade Dourada tá na minha lista aí também, Carol, boa. O
Os filmes, esposinha, vamos entrar no fantástico universo do cinema, que inclusive a gente quase não foi em 2024, né? Quase não fomos, verdade, né? Estamos no cinema, em casa. Mas 2024 pra gente foi o ano que nosso mais novo completou 12 anos. Ou seja, ele entrou numa nova classificação indicativa pra filmes. E a gente começou a ver alguns clássicos pra nós, que nós vimos, né, anos atrás, e começamos a apresentar melhor pra eles. Sim, a gente ficava, nossa, esse filme é tão bom, acho que já dá pros meninos verem, né? E a gente ficou, não, vamos ver agora tudo que a gente queria ver com eles, porque eles já são cinéfilos, né? Eles já conhecem de diretores, eles já conhecem de compositores, os atores, eles já vão relacionando entre uns filmes e outros. E esse ano foi o ano de apresentar muita coisa. Eu fiz o balanço, né, do que a gente viu esse ano. De todos os filmes que eu vi no ano, 45% eu vi pela segunda vez. Olha isso, caramba. Eu achava que tinha sido mais. Eu falei, acho que ano passado eu só assisti filme repetido. Não, a gente viu muito filme novo. Muito filme novo, é verdade. Muitos filmes inéditos, mas muito filme que a gente reassistiu por conta dos meninos. E era tão bonitinho ver a reação deles. Ai, muito fofo. De coisa que a gente já sabia que ia acontecer e ficava só esperando a reação deles quando eles descobrissem, é muito legal. Por exemplo, a gente reassistiu com eles Um Sonho de Liberdade. Ah, sim. E foi tão legal. Não sei se vocês lembram desse filme que é com Morgan Freeman e o Tim Robbins e tal, né? Eu lembro. Você lembra, né, Maria? Você não sei, marido, porque tem filme que você até relê livros sem saber que leu de novo. Mas esse filme a gente viu esse ano, né? Daí eu falei... Reviu esse ano. Aí eu fiquei assim, só vendo a carinha deles, assim, com porque a reação, o André faz sabe? tempo que fala que ia ver esse legal. filme, porque ele é o número 1 dos melhores avaliados de todos os tempos do IMDb. Sim, sim. Eu falei, acho que chegou a hora de vocês assistirem. Vamos assistir Um Sonho de Liberdade. Foi muito bonitinho ver a reação deles. A hora que terminou, ele vira e fala assim, agora eu sei porque ele é o número 1. Porque a gente ficou assim... A gente assistiu há muito tempo. Será que ele continua sendo bom? Será que ele se encaixa com a realidade dos dias de hoje? Será que ele continua falando com essa nova geração? E assistir com eles, a gente viu, cara, é muito bom esse filme. Muito continua bom. sendo muito bom. O filme é muito bom, gente. Um Sonho de Liberdade. E a gente também, assim, com eles, tá acontecendo muito assim. A gente apresenta um novo diretor, aí eles querem descobrir outras coisas daquele diretor. Então, esse ano a gente apresentou o Nolan, né? A partir dos Batman dele, né? Que era o Batman Begins, o Dark Knight e o Dark Knight Ressurge. Eu não lembro como que é. Eu misturo o inglês com o português. Aquele último que é ruinzinho, né? Não é ruinzinho, vai. Ele é bom. Bom. Eu assistindo, não, eu tinha a sensação. Eu tinha a sensação isso. de que ele era ruim. Não, ele é muito bom, só que comparado com os dois anteriores, ele fica abaixo. É fantástico, né? O segundo tá louco. Então a gente apresentou o Christopher Nolan pra ele. Daí, a partir daí, a gente foi para outros filmes do Christopher Nolan, como o Inception, né? Que é a Origem, e o Interestelar, 2 filmes que a gente curtiu muito. E nisso a gente apresenta pra eles o Hans Zimmer, que é o compositor. Aí vamos ver outras coisas do Hans Zimmer. Vendo outras coisas do Hans Zimmer, chegamos no Denis Villeneuve, que faz muita coisa com o Hans Zimmer também. Então vimos os 2 Dunas, né? Que teve a estreia no ano passado, Duna 2. E disso fomos parar em A Chegada, que é outro filme do Villeneuve, que é super complexo e foi incrível ver como eles conseguiram entender muito. É muito bom. Da Chegada. Então essa foi a jornada, entre muitos outros filmes que a gente viu. A gente viu muita coisa do Tim Burton também, porque a gente foi pros Batmans antigos, né? Do Tim Burton. A partir daí a gente viu Peixe Grande, a gente viu o Beetlejuice, né? Que teve o segundo no cinema. Então assim, a gente tenta conectar a experiência de fazer ser uma experiência cinematográfica pra eles, em que eles vão conhecendo diretores, vão conhecendo as obras, não simplesmente filmes avulsos, mas começando a descobrir que existe uma assinatura do diretor, que quando você vai ver filmes dele, você vai ver aquela assinatura de alguma maneira, vai conseguir entender e às vezes até correlacionar os filmes por serem do mesmo diretor ou do mesmo autor do roteiro, e até a relação dos diretores com os compositores, né, que são sempre escalados pra fazerem seus filmes. E você sabia uma coisa? Eu sigo algumas páginas de indicação de filme, né, no Instagram. E você sabia que A Chegada tem vários haters? É muito engraçado. Tem. Toda vez que aparece A Chegada, a galera, esse filme é ruim, papapá, chato, um monte. Eu falei, olha, gente. Eu achava que o Interestelar tinha mais hater, mas eu acho que então, A Chegada o Nolan também tem hater. Tem gente que acha ele muito prepotente nas suas obras, que ele quer fazer uma coisa muito complexa, mas depois ele tem que explicar tudo que ele fez de complexo, porque ele acha que as pessoas não vão entender, sabe? Então, assim, tem esses dois lados que acabam
acabam gerando haters, porque é uma maneira um pouco ousada, né, de fazer cinema, diferente do padrãozinho, então E é tão desagrada. bonitinho que os nossos filhos gostam, né? A gente explica e faz as relações com os diretores e música, compositor e tal. E é legal porque eles já estão tomando iniciativas próprias deles quererem assistir coisas assim também. Tanto que a gente foi pro Brasil em julho e aí no avião foi muito bonitinho. Eu olhei pro lado, um tava assistindo Duna e o outro tava assistindo Oppenheimer. E eu falei, ai, gente, que fofos. Sim, Oppenheimer a gente tinha assistido só no cinema, né? Sim, só Aí no ele cinema. quis assistir no avião, Oppenheimer, e assistiu em inglês, sem legenda, né? Bonitinho. Foi impressionante. Mas você tem que indicar seu filme aí, marido. Você falou dos que você reassistiu, mas não indicou nenhum ainda. Como eu vi que você separou alguns, eu separei só um. Ah, eu separei vários, né? Mas eu vou falar rapidinho dos que eu separei. Tá. É porque, é assim, eu coloco como menção honrosa filme que todo mundo assistiu e que é muito bom e que a gente também dá o nosso aval de que é bom. Por exemplo, Duna 1, Duna 2, né? Aí tem outros aqui que eu coloquei como menções honrosas que eu vou falar mais pra frente. Mas os filmes que eu separei são filmes, assim, que poucas pessoas estão falando e que eu acho que vale a pena parar pra assistir, sabe? O que eu separei aqui, as pessoas não conseguem nem achar. Mas daí vai ter que dar os pulos, né? Porque não tá em nenhum streaming no Brasil. Mas fala o seu, Dri, depois eu Não, conto fala o meu. seu, que agora eu fiquei curiosa. Então, ó, já que ninguém quer falar, eu vou colocar aqui o... Deixa alguém falar, então. O pra André. gente. O André Nascimento, nosso amigo de Cáceres, com quem passamos o Natal esse ano. Foi um tempo muito gostoso. Inclusive, assim, a gente quer que o André participe mais vezes do nosso podcast. O André é aquele que já gravou com a gente sobre choque cultural, que quando veio aqui em casa a gente gravou sobre as girafas no acostamento e todas aquelas perguntas aleatórias. Ele mandou também uma indicação de filme aqui, antes que a gente conte os que a gente tá guardando aqui com tanto segredo. Oi Paulinho, oi Dri, oi todo mundo. Eu tô aqui para deixar a minha recomendação para esse Vem na Minha de 2025. Eu sou o André, daqui de Cáceres, na Espanha, e eu quero recomendar para vocês a série O Paciente, com o Steve Carell e o Domhnall Gleeson. O Steve Carell é o Michael Scott, do The Office. Então é muito legal ver um ator de um gênero, no caso comédia, interpretando outro gênero, porque O Paciente, que é essa série que eu tô recomendando, é um drama misturado com suspense, e a interpretação do Steve Carell é maravilhosa. Então a história basicamente é assim, é um psicólogo, que é o Steve, que está atendendo um paciente que está desesperado buscando ajuda porque ele tem um impulso quase incontrolável de matar pessoas. Então nesse processo de terapia, esse serial killer decide que ele quer ter uma terapia particular. Então ele quer praticamente sequestrar o psicólogo dele para ter um atendimento 24 horas disponível em todo esse processo de loucura dele com matar pessoas. Só que no meio de tudo isso, o próprio psicólogo tem que cuidar para que ele não seja a própria vítima do próprio paciente. Espero ter explicado. E no meio de tudo isso, ele tem que lidar com seus processos, seus traumas, seu passado. É uma história muito envolvente. Como eu falei, um drama misturado com suspense, tem cenas bem fortes em alguns momentos. Aqui na Espanha a classificação é 16 anos. E o final, muito surpreendente. Muito surpreendente. Me deixou assim de boca aberta. Então quero muito recomendar para vocês. Assistam O Paciente. Um beijo. Tchau, tchau. Muito boa a indicação desse filme, né? Porque só tem uma filme. temporada, pode ser um filme longo, filme né? Exatamente. E tem filme que a gente acha muito longo, assiste como se fosse uma série, mas no caso ele indicou uma série e eu me enganei achando que era um filme. Mas é uma minissérie de 10 episódios. Eu fiquei curiosa porque eu gosto muito desses dois atores. Eu confesso que eu achei meio estranho no começo falar, nossa, mas, né, o Steve Carell e o Donald Glenn, como é que é? Glenn-Dusson, não sei falar o nome dele direito. Mais conhecido como Menino do About Time. O menino do About Time. Ou com o General Hux da Star Wars, nova trilogia. Ele fez Black Mirror também, mas enfim. E aí eu fico pensando, nossa, como que é, né, fazer uma série de drama, de... Ele tem uma carinha tão fofa, gente, não dá pra imaginar ele como psicopata e tal, mas enfim. Viu? Ele tem um quesinho de psicopata lá. Eu acho que eu acredito, fofinho. hein? Eu acho que me convence. Mas eu fiquei com vontade, gostei da indicação, André. Mas vamos voltar pros filmes, então. Tá, então eu vou falar aqui de uma indicação, já logo de cara. Porque assim, gente, às vezes eu tenho alguns trabalhos que dá pra assistir filme, e eu também faço uma série de alongamentos pela manhã. Então aí eu gosto de assistir. Não tô justificando aqui porque que eu assisto muito filme. Né? Eu tô mais justificando porque que eu assisti esses filmes sem você, e agora eu tô indicando pra todo mundo. Olha Inclusive só, você não assistiu, eu tô indicando pra você também, marido. Ai. Mas eu faço uma série de alongamentos e tal.
tal, né, de manhã, que aí demora. Então daí, pra não ficar tão chato fazer os alongamentos. Beijinho aí pra minha fisioterapeuta Cláudia falar nisso. E aí eu pego e coloco um filme pra passar enquanto eu tô fazendo os alongamentos. Mas aí tem vezes que eu falo assim, eu quero assistir uma coisa leve, uma comédia romântica dessas ruins que o Paulinho não vai gostar e tal, né? E aí eu achei o filme Além das Montanhas. Daí eu olhei assim, gente, atenção, você que tá me ouvindo e você faz descrição de filme pro Netflix, pra HBO, pra Prime, vocês têm que melhorar a descrição de vocês, porque a descrição desse filme, ela é horrorosa. Ela não tem a sinopse, ela não tem nada a ver. Mas tem muito disso mesmo. Sabe? Gente. Nossa! Apesar de que foi pela sinopse que eu cheguei no filme. Pronto, já tá cumprido o propósito. Mas era assim, duas famílias fazendeiras num lugar idílico que eles, as famílias se odeiam, mas eles querem ficar junto. Alguma coisa assim. E, gente, não tem nada a ver. As famílias não se odeiam, eles nem querem ficar junto. É uns negócios assim bem bizarros. Mas, enfim. O filme, ele tem uma fotografia espetacular. Ele se passa na Irlanda. Eu sou um pouco fascinada pelos filmes que se passam na Irlanda. E ele tem uns diálogos que são incríveis. Então, assim, ele é comédia, mas uma comédia estranha. Ele é lindo, ele tem uns diálogos incríveis. Ele é romântico? É romântico, mas o romance não é o principal. Aliás, o romance nem acontece direito. Só que ele é engraçado, ele é bonito e ele faz muita gente refletir muito sobre as coisas ordinárias da vida, sabe? Tudo, assim, coisas que fazem sentido e coisas que não fazem sentido nenhum. E ele é um filme tão curtinho, ele tem 1h30 só. Ele é sensível e ele tem no elenco dele a Emily Blunt, o Jamie Dornan, que fez o 50 Tons de Cinza, e ele tem o Christopher Walken, que tá fantástico no filme, fantástico. Então, assim, ele lembrou pra mim o Banshees de Inisherin, que tem uns diálogos meio que você fica... Que foi isso, esse diálogo, sabe? Mas lindo de fotografia, ele é sensível. Enfim, gente, ele não é uma comédia romântica, tá? Não vai esperando uma comédia romântica. Como que é o nome do filme, de novo? Além das Montanhas. Eu assistiria fácil com você de novo, marido. Que bonitinho. Esse filme com a Emily Blunt. Depois dessa declaração de amor pra mim, eu posso ser um cinéfilo chato agora? Pode. O que você quis dizer que ele tem uma fotografia linda? Todo mundo sabe, de vários filmes que já passou na Irlanda, de que a Irlanda é muito bonita. Ela tem as rochas, tem o mar, mas ele tem uns ângulos assim, onde coloca aquela casinha, sabe, de madeira, com aquele murinho de pedra, tão bem posicionado que se você dá pause no filme, cada um vai virar uma foto, sabe? Ele é um deleite, assim, de ver, sabe? Você tá parado e fica, uau, que delícia, que lindo. Agora o cinéfilo chato. Isso não é fotografia, isso são imagens bonitas. Fotografia é o trabalho com a luz. Com a luz, não, mas sim, Mas se é uma paisagem, enfim, é a luz natural e tal, né? A fotografia não, mas quando tem você... até dentro, por exemplo, tem uma cena não, que tá dentro do sim. bar. Aí dentro eles sim. estão cantando, é uma cena bem bizarra, inclusive. E, cara, você vê que a luz tá incidido só assim, quase que no rosto dela e dele. Sim, sabe, não. O bar tá lotado e só tá os dois, assim, não, bonito. E tem trabalho de fotografia no externo também, mas não em paisagens, né? Vai ser assim, quando tiver um diálogo, né? A pessoa... como que bonito, o cinematógrafo ou fotógrafo vai posicionar a iluminação e tal. Então, assim, é papo de cinéfilo chato, porque quando a gente fala de imagens bonitas, né? Isso não é necessariamente fotografia. Fotografia é se a luz foi bem utilizada. E tem, gente, só preparando vocês. De novo, eu pesquisei o filme e enquanto eu tava fazendo pesquisa, um monte de gente escreveu: nossa, que filme chato, não acontece nada. É igual o Banshees de Inisherin. Um monte de gente, que filme chato. Meio maluco, não acontece nada. E, gente, acontece. Ele é sensível. Ele te traz a reflexão. Ele me emocionou. De verdade, o filme. Sabe, ele é muito bonito, mas ele não é clichêzão. Então, assim, não vai esperando. Igual eu falei, ele não é uma comédia romântica, mas ele tem diálogos incríveis, incríveis. Então, vou indicar o meu, que eu acho que talvez esteja na mesma linha, assim, só que não é de Hollywood nem nada, é um filme espanhol que eu assisti no avião, voltando do Brasil pra cá, que foi muito marcante pra mim, porque eu acho que ele tem uma pegada parecida com o Ainda Estou Aqui, o filme que provavelmente esteja concorrendo ao Oscar, porque no momento que estamos gravando esse episódio, faltam alguns minutos para sair a lista dos indicados para o Oscar desse ano. A gente não sabe se Ainda Estou Aqui vai entrar. E a gente também não viu esse filme, porque ainda não estreou na Espanha, não sei se vai estrear na nossa cidade, vai estrear só em fevereiro. Mas esse filme se passa na Espanha, eu não vou gastar muito tempo nele, porque vai ser difícil realmente de encontrar no Brasil, não
descobrir onde ele está, mas ele se chama El Maestro que Prometeu el Mar, o professor que prometeu o mar. Foi o filme que o meu irmão indicou. Então, tem em algum lugar no Brasil que se meu irmão Ele assistiu assistiu... no avião. Ele assistiu no avião ele assistiu também. no avião também. Então, se você vai viajar do Brasil pra Espanha, assiste no avião. procura que ele tá escondido lá. Tem que ser pela Ibéria, você vê pela Ibéria. Nossa, ele e eu vai tá lá assisti no 3 catálogo. filmes tão ruins no avião. Eu podia ter assistido esse, né, amor? Por que eu acho que ele tá relacionado com Ainda Estou Aqui? Porque a Espanha teve uma ditadura muito forte também, que é a ditadura do Franco, que durou mais anos do que durou a ditadura no Brasil, inclusive. Mas aconteceu muita coisa parecida das pessoas desaparecerem, simplesmente desaparecerem. Sumiam, né? Sumiam, Sumiu, existem pessoas que até hoje, né, não sabem o que aconteceu com seus avós, com seus bisavós, porque desapareceram. E essa história se passa nessa época, porque, na verdade, ela começa como se fosse nos dias de hoje, uma mulher voltando pra cidade, lá tentando descobrir o que aconteceu com o seu avô. Que sumiu. Que não tinham notícia dele e tal, e foram feitas escavações pra encontrar nas covas e tal, e ela tava voltando pra ver se tinham encontrado alguma coisa. E nisso, ela conversando com pessoas da região, ela começa a ouvir outras histórias e conhecer de outras pessoas que tiveram vidas parecidas e começa a descobrir a história de um professor, que durante o filme você vai descobrir que esse professor era professor do seu avô, né, do seu avô. Olha aí. E o filme começa a contar, faz o flashback, começa a contar a história desse professor, que ele ensinava de uma maneira, né, alternativa pra época e tal, ensinando os alunos a pensarem, e isso começou a levantar a suspeita do governo, que começou a investigar o que estava acontecendo. Enfim, eu acho que tem muita vibe do Ainda Estou Aqui, dá essa angústia. O filme Você sabe muito como bem que é o feito. título em português? Acho que é o professor que prometeu o mar. Acho que é isso que tá em português. Acho que Se é o é que professor. existe no Brasil, esse filme se estreou lá de alguma Verdade maneira. que meu irmão assistiu no avião também, né? Enfim. Se você for viajar e se esbarrar com esse filme, assista. Ele é curto também, acho que tem 1h30. Até falei, eu vou assistir porque, né, vai. Se for ruim, pelo menos é 1h30, mas é muito envolvente. Triste, claro, né? Tá falando de ditadura, você não tá lá pra rir, pra se divertir nem nada, mas é informativo pra você entender uma época da história e também muito instigante. Próximo seu, esposinha. Bom, o próximo filme nessa mesma vibe, nessa mesma pegada. Quase todos os meus filmes nessa mesma pegada de vou sentar pra assistir um filme relaxante aqui pra eu fazer meus exercícios. Na mesma pegada do seu anterior, não desse meu que eu acabei de indicar. Não. Da mesma pegada do meu anterior. Porque vou escolher um filmezinho. Esse que eu indiquei não é pra relaxar. Não. Mas eu queria assistir um filme adolescente, assim, sabe? Um filmezinho adolescente, leve. E me ferrei também de novo. Aliás, eu me ferrei não, né? É um me ferrei bom, porque todos os filmes que eu queria assistir, assim, uma comédia romântica leve, não tá aqui no meu Vem Na Minha. Mas os que me surpreenderam estão aqui no Vem Na Minha. Boa. Inclusive, todos, acho que só tem um aqui que foi exatamente aquilo que eu achava que fosse. E aí eu tô indicando exatamente por isso. Mas os 4 filmes que eu separei foi nessa pegada de, eu quero ver uma coisa leve, uma comédia romântica e tal, e me surpreendeu. E o outro que eu separei, que eu queria mais ver pela questão da adolescência, porque a gente tem um filho de 14 e outro de 12, estão entrando na adolescência, com tudo agora. Então, pra entender um pouco desse universo de adolescente. Então, eu tô consumindo bastante coisa nesse sentido também. E aí, eu escolhi um filme aqui, porque eu gosto dos atores, né? Porque às vezes você lê a sinopse e fala, a sinopse é meio assim. Mas o filme é curtinho, 1h30. Você gosta dos atores? Vamos ver o que esses atores estão fazendo. Mas os atores é aquela menina que fez Bravura Indômita. Não sei o que você... Eu lembro de ter True visto Grit, ela... não é? É, True Grit. Eu lembro que eu vi alguma coisa, ela aparecendo em série, alguma coisa assim, eu gostei muito da atuação dela, mas tem a Halle Lu Richardson, que fez A 5 Passos de Você, e ela também fez o clipe do Ed Sheeran, eu gosto muito dessa menina, eu acho ela muito fofa. Aquela que dança? Ela fez da Estrela, Tá. E o Woody Harrelson, que eu gosto demais dele, que ele fez Jogos Vorazes, fez outros, né? Muita de coisa além filmes. de Jogos Vorazes, né? Mas como eu reassisti Jogos Vorazes todinho esse ano junto com os meninos, eu gostei muito do papel dele, né? Dele, assim, como mentor e tal. E nesse filme ele é um professor, porque esse filme, ele chama Quase 18. O nome do filme é Quase 18. Eu achei no Netflix. Ele é uma comédia dramática, onde ele vai trabalhar com a adolescência da menina, que faz o Bravura Indômita. Acontece algumas coisas na vida dela, e aí ela sempre vai desabafar com o professor. E o professor é o Woody Harrelson. E ele tá muito
muito sarcástico no filme. Tá muito engraçado. É um filmezinho muito curtinho, de 1h30. Mas ele é confuso, ele é engraçado e ele é dramático em coisas muito simples. Então ele é o próprio retrato da adolescência mesmo, né? Que é tudo isso. Ele me lembrou um pouquinho As Vantagens de Ser Invisível, sabe? Sim. Que você olha o filme e você fala assim, cara, o adolescente, ele passa por muitas questões que às vezes a gente não entende, né? Por que ele tá passando por aquilo. Então me lembrou, tem a mesma pegada, assim, a mesma atmosfera das Vantagens de Ser Invisível, só que ele é mais leve. As Vantagens de Ser Invisível é mais pesadão aí. Qual o filme que a gente assistiu esses dias com o Woody Harrelson? Tô com a cara dele na cabeça, eu não lembro que filme que foi. Ah, o da Lua. Ah, é verdade, o da Lua. É, da Apple TV Plus também. Como que é o nome? Vende-se uma lua? É, né? Como Vender a Lua. Como Vender a Lua. Alguma coisa assim da Lua. É legalzinho, legalzinho. Outro também, ó, já que estamos aqui, é que isso aqui vai entrar tudo nos do ano que vem, né? Mas vamos falar já, senão vai ficar velho. Mas outro da Apple TV Plus, o Lobos, né? Wolves, com o George Clooney e o Brad Pitt. Esse é tão legal. Nossa, que É filme, muito né? legalzinho, é muito fofo. É muito triste porque eu li a história, era pra ele estrear no cinema, o diretor preparou pra estrear no cinema, o George Clooney e o Brad Pitt são os produtores, tava tudo pra estrear no cinema, a Apple desistiu de colocar no cinema, soltou direto no streaming, aí cancelou a continuação que já tava sendo escrita, gente, nossa, ia ser muito legal. É muito Mas, legal. assim, Eles têm uma química incrível, o filme né? é muito bom. Nossa, eles têm uma química. Não precisa da continuação, não precisaria. Não, se tá conclui. fechadinho, Iam fazer uma fechadinho. continuação, porque, enfim, né? Era o George Clooney e o Brad Pitt. Dá pra assistir, super recomendo também. Lembrei aqui do nada agora. Do nada. Porque seria pro ano que vem, mas já vai indicado aqui. Porque ele é do ano passado, a gente assistiu no começo desse ano, enfim. Vem na minha. Vem na minha. E, gente, se você assistiu Quase 18 aí, comenta comigo, viu? Porque realmente foi um filminho que mexeu com a minha cabeça. Eu até faria um podcast sobre ele, hein? Sobre o Quase 18? Sobre o Quase 18. A gente Gostei chama muito. algum adolescente de 17 anos, pede pra assistir o filme, pede pra... Porque ele é sensível, comentar. ele é sensível. Boa. Vamos ouvir mais um áudio aqui, vamos ouvir da Silvana. A Silvana juntou filme, juntou série, juntou livro e juntou até podcast. A gente já coloca tudo aqui pra mudar de tema. Olá pessoal, aqui é a Silvana Moreira com as minhas dicas para 2025. Depois de 1 ano e meio sem Netflix eu voltei e eu vou indicar o Batalhão 6888, um filme lançado em dezembro. É sobre Segunda Guerra Mundial, sobre o drama das mulheres negras nesse contexto. É um filme muito legal, história real, por favor, assistam. Segundo, eu quero indicar uma série do Disney Plus, The Orville. É o chão de fábrica do Star Trek, é super divertida, boa pra fim de noite e é muito legal pra discutir algumas coisas da filosofia no espírito trekker, que eu acho muito bom. Não assista com crianças pequenas na sala, tá bom? Terceiro, eu quero indicar um livro, se chama Em Defesa do Sexo Incrível, da Sheila Wray Gregoire. Elas são canadenses, são 3 autoras que colaboram. É um livro, na minha opinião, obrigatório para quem lidera casais, quem faz curso de noivos, quem cuida de jovens e quem tá casado. Também leia, pode salvar a sua vida esse livro, gente. Em quarto lugar, um outro livro que pode salvar a sua vida, se chama Viva a Sua Cura, é do Bruno Colontoni. Ele é um cardiologista da região de Campinas e ele vai introduzir os conceitos da medicina de estilo de vida, que também pode salvar a sua vida, tá? E eu acho que é muito legal para você ter um aprendizado de como viver melhor. Por último, eu quero indicar o meu podcast, o Artesania, sim, que eu vou fazer jabá. E sim, eu quero indicar principalmente o episódio 31, em que eu falo de 5 mentiras sobre a fertilidade. E eu penso que você pode ajudar a vida de alguém ouvindo esse episódio. Tchau, tchau. Uau, quantas indicações boas em uma só, né? Uhum. Caramba. Ó, eu também confesso aí, agora vai ficar parecendo, Edri, tá querendo assistir todos os filmes. Mas esse Batalhão 6888, ele já tava na minha lista, porque eu vi, eu falei, caramba, como assim? Eu falei, isso deve ser uma história inventada, um batalhão só de mulheres. Eu vi esse... Sabe? Eu a falei, gente não. entrava na Netflix recentemente e aparecia, já começava o trailer, né? É. E, cara, aconteceu, é isso. É um batalhão de mulheres negras do exército norte-americano que era pra fazer uma missão que era impossível.
Então, uau, que legal, que bom. É bom saber, né, que é bom. Pois é, nosso 2025 vai estar recheado das indicações do Vem Na Minha. Inclusive, eu até queria aproveitar esse gancho aí de falar da guerra, e eu quero indicar o meu outro filme do Netflix, aí eu vou falar muito rapidinho sobre ele, porque ele é um remake, eu não sabia que ele era um remake, eu descobri depois. E de novo, nessa mesma pegada, quero assistir um filme curtinho. Eu vou lá e vejo os filmes de 1h30, no máximo 1h50 minutos pra poder assistir, e aí eu achei esse filme, O Estranho que Nós Amamos, que tá no Netflix. Foi muito engraçado que quando eu terminei de assistir o filme, eu tava tão impactada, tão chocada com tudo que eu vi na tela, aí eu saí correndo, fui lá e falei, Paulinho, nossa amor, terminei de ver o filme. E assim, não era de se esperar, porque eu fiquei chocada. Acabei de descobrir que a direção é da Sofia Coppola. E ela faz muitos filmes, assim, que choca a gente, né? Então eu falei, agora faz sentido. Mas ele é um remake de 1971. E ele se passa, porque o gancho da guerra? Porque ele se passa durante a Guerra Civil Americana, que acontece em 1865, bem no finalzinho da Guerra Civil Americana. E a história é um internato de garotas, que só tem meninas nesse internato, e aí elas resolvem hospedar um cabo do exército que ele foi ferido em batalha. Então elas ficam assim, e aí, a gente entrega ele, a gente cuida dele, o que a gente faz, né? E aí é só mulheres, fazia muito tempo que elas não viam um homem na vida. Monty Python e o Cálice Sagrado, aconteceu isso. Olha isso. Ele se machuca e vai ser atendido pelas mulheres. Mas é quase isso. Porque as mulheres não viam homem faz muito tempo, e aí elas recebem o Colin Farrell, que é o soldado machucado lá, e aí elas vão cuidar dele, né? E aí fica aquela dúvida, aí a gente entrega pro governo ou não entrega? E aí, olha só esse elenco, gente, tem o Colin Farrell, Nicole Kidman, que é a diretora do internato, tem a Kirsten Dunst e tem a Elle Fanning, e outras meninas lá. Então, assim, você fica assim assistindo o filme e fala, alguma coisa vai acontecer, vai dar ruim. E olha só, não vou contar o final, não mas, dá ruim, né? Não. Não sei, eu não vi também, Dri. Dri, você só indicou filmes que você não viu comigo? Foi não isso vi, mesmo? Exato. E falta o último. Posso já falar do último já, que eu então? pensei que já tinham acabado os filmes. Não, é que assim, todo filme que eu olho, eu falo, esse o Paulinho não vai gostar de ver. Mas, ó, vou te falar, marido, todos esses que eu indiquei, com certeza você iria gostar. Então, você tá me julgando demais. Com certeza. Marido... Todos que eu quero assistir, eu falo, eu quero assistir com a esposa, porque não, mas esses aqui, pela sinopse, eu tinha certeza que você não ia gostar. A hora que eu terminei de ver, eu falei, ele ia gostar sim. Principalmente o da Emily Blunt. Mas, esse próximo que eu vou indicar, eu gostaria que mais homens vissem esse filme. É igual a Barbie. Né? Que um monte de homem não assiste o filme, e aí quando você termina de ver o filme, fala, cara, esse os homens precisam homens, ver, né? precisam ver. Mas esse filme, ele é um filme que quando eu entrei nos comentários, quando eu tava fazendo minha pesquisa, é filme que só mulher vê. E aí eu fico, cara, os homens precisavam ver, porque ele é sutil e ele é uma crítica, sabe? Só que ele é blockbuster hoje, né? Inclusive tá até aí no auge aí da polêmica. Mas é aquele filme, É Assim Que Acaba. Eu assisti ele na Amazon Prime, não sei onde ele tá no Brasil, mas ele é uma adaptação do livro do Colin Hoover, e ele tem no elenco o Justin Baldoni, que ele fez Jane the Virgin, é o galã do Jane the Virgin, e tem a Blake Lively, que é a esposa do Ryan Reynolds. Então por isso que tá tendo a polêmica aí. Esse filme tá super na polêmica, porque a Blake e o Justin, eles meio que brigaram por conta da direção, porque o Justin, ele além de ser autor, ele também é diretor do filme, então eles tiveram controvérsias, tem muitas acusações, o Ryan Reynolds entrou na jogada também. Enfim, tá tendo um bololô, mas eu não tô querendo falar aqui da vida real do filme, eu tô querendo falar, sim, da história que se passa no filme e a história que se passa no livro. Mas É Assim Que Acaba é um livro denúncia, é um livro que vai falar sobre machismo, que vai falar sobre violência doméstica, que vai falar sobre abuso psicológico. Então, mas ele não é visceral, sabe? Tipo, você não tá assistindo a vingança, doce vingança, assim, que você vê que a mulher é abusada e tal. Você assistiu esse filme sem mim, é sério? Assisti, sem eu você. Eu ouvi o cinemático dele e falei, eu quero assistir esse filme. Eu não sabia que você ia querer assistir. Aí você pega... Porque eu falei, é filme que mulher gosta de assistir, geralmente. Gente, seus cônjuges te traem também vendo coisas sem te perguntar se você ia gostar de assistir? Olha só, denúncia, hein? Esse eu não perguntei pra você, marido? Nenhum desses, ou se você perguntou, eu não lembro, mas... Não, eu acho que o quase 18, eu acho que eu perguntei sim. Enfim. E aí, o que é esse filme? A Blake Lively, ela é a personagem principal. Ela acredita que ela encontrou o amor verdadeiro dela, o Riley, sei lá o quê. Ele é um charmoso neurocirurgião, ele é todo emocionado, ele é todo romântico, carinhoso com ela. Então, ela acredita que ela encontrou amor com ele. Só que daí é muito louco. Lembra que eu comentei com você depois, quando eu terminei? Gente, quando eu terminei de ver o filme, eu fiquei tão chocada, mas tão chocada,
porque assim, ela tinha 2 memórias na cabeça dela. Uma memória que de tanto o cara falar pra ela sobre os acontecimentos que aconteciam na vida dela, ela acreditava. E ela tinha flashes da memória do que realmente aconteceu. Então assim, não é novidade nenhuma, chama É Assim Que Acaba o livro, É Assim Que Acaba o filme, porque ela vai sofrer abuso por esse cara. Você vai dar spoiler de como acaba? Não. Tá. Não, o filme já começa assim, a temática dele é assim que começa, então. É, porque ele é sobre abuso emocional e abuso físico e tal. É assim que acaba essa então, sequência de situações, eu achava que era assim que acaba com o relacionamento deles, mas assistindo o filme inteiro, na verdade é assim que acaba com outras coisas também. E aí você percebe que, assim, a gente já gravou outros podcasts falando sobre pessoas que são vulneráveis e que sofreram abusos, né, psicológicos. E muitas vezes a pessoa que tá sofrendo um abuso, ela não percebe, porque o abusador, ele vai mudando a narrativa. E aí ele muda a narrativa, ele conta tantas vezes aquela nova narrativa que a pessoa que tá sendo abusada, ela começa a acreditar naquilo. E, cara, é muito sutil isso no filme. É muito sutil. Porque daí, por exemplo, tem uma cena que eles estão discutindo, ela sai do apartamento e aí ela fica na região das escadas. E aí ele empurra ela na escada. E ela cai da escada. Só que aí, hora que ela cai, ele vai, ô meu amor, desculpa, eu não queria esbarrar em você, sabe? Então, assim, eu fiquei, ué, mas pera, eu tive que voltar. Falei, não, gente, ele empurrou ela, ele não esbarrou nela. Até você tava acreditando. Sabe? E aí ele fica, não, porque a gente tava discutindo, aí eu fui chegando perto de você, eu não vi que você tava muito na ponta, sabe assim? E você fica, não, pera. Aí tem uma outra cena, tipo, que ele esbarra nela de novo e bate uma panela na cabeça dela. Esbarra uma panela. Uhum. E aí ele fica, não, mas é porque eu fui pegar rápido a comida do forno. E aí você fica, não, mas pera, ele acertou nela ou foi sem querer? Aí é uma sequência de vários sem querer. Ah, eu gritei com você, mas é porque eu tava nervoso com o que aconteceu no meu trabalho. E aí ela fica, ah, mas ele é tão bom comigo, ele cuida de mim, sabe? Ele me ama. Porque daí no dia seguinte, o que que ele faz? Ele manda a flor e leva ela pro melhor restaurante do mundo. Mas vai te dando uma angústia tão grande, tão grande, tão grande, que quando termina o filme eu falo, cara, eu sei que tem um monte de gente criticando esse filme, principalmente por causa desses babados aí de fora, do que tá acontecendo. E também é assim, né? A galera que lê o livro sempre fala, ah, ficou de fora um monte de coisa. E a adaptação de livro é isso, né, gente? Mas é um filme que mexeu comigo, assim, nessa temática. Eu lembro quando terminou, eu falei, cara, eu vou postar nos meus stories do Instagram e vou falar, gente, por favor, assistam esse filme. As únicas coisas que eu não assisti com você esse ano, porque eu sei que você, pra eu conseguir assistir, gente, tem que esperar o momento perfeito, quando você não vai ter sono, quando você vai estar muito afim de ver isso, ao invés de ver qualquer outra coisa que você gostaria de ver, que são os documentários. E eu gostaria de citar aqui alguns que eu vi esse ano. Tá no meu menção honrosa, olha só, o documentário. Mas você só viu um. Não. Não? E o das Paquitas. Ah, o das Paquitas, é verdade. A série das Paquitas a gente viu junto. Mas eu vou citar rapidinho aqui para o programa não ficar muito mais extenso do que já tá ficando. É meio chovendo molhado, todo mundo falou desse documentário quando surgiu e para mim foi muito marcante ter assistido. Eu que vivi anos 80, A Noite que Mudou o Pop. Já mencionei isso quando eu assisti lá atrás, mas quero registrar ele aqui, um documentário sobre a noite que foi gravado o clipe do We Are The World, que quando eu era criança eu dizia que era a minha música favorita da vida, era We Are The World, porque tocava direto nas propagandas e a gente ficava cantarolando o dia inteiro e tal. E esse documentário mostra os bastidores, como reunir a nata da música pop americana no mesmo estúdio pra gravar esse clipe. Tem muita coisa interessante, muitos desdobramentos e muitas curiosidades, né, sobre o caráter e a personalidade das pessoas que faziam parte desse clipe. O outro que trabalhou também a nostalgia e falou muito comigo, que eu assisti aqui já no fim do ano, foi o Super/Man, a história do Christopher Reeve. Ah, esse que tem bastante gente falando, outro que fez né? parte da minha infância, muito, né, com os filmes do Superman. E eu lembro quando eu era criança ou adolescente, sei lá, eu tinha aqueles boatos antes da internet, né, o Superman sofreu um acidente de cavalo e tá numa cadeira de rodas e tal. Você fala, ah, será que é verdade, né? Você não tinha essa confirmação nunca. E muita coisa ficou na minha mente como lendas e tal. E depois ele aparece no Oscar, ele aparece no Smallville e tal, já em cadeira de rodas. Mas esse documentário conta a história todinha, colocando em paralelo a vida dele com o seu trabalho em Superman. Não fica só assim, a vida dele gravando os filmes do Superman foi tudo assim, depois ele sofre acidente e a partir disso é assim. Fica colocando em comparação o tempo todo e isso faz a história ser muito interessante, é muito emocionante, é triste, claro, né? É triste. Mas tem um fundinho de esperança da luta que ele travou e como ele aprendeu a lidar com a situação, a viver daquela maneira e como a situação dele e
a visibilidade que ele deu pra sua condição acabou destravando muitas pesquisas que depois dele acabou fazendo muitas pessoas voltarem a andar e tal. Então é um documentário impressionante. O outro saiu já no fim do ano, quase, no Netflix, A Conspiração Consumista, que é super revoltante. É daqueles documentários que você assiste e fala... Tenho que mudar de vida. Não só tem que mudar de vida... Tenho que mudar a vida dos outros também. Na verdade, é aquela sensação de... Será que dá pra fazer alguma coisa ainda? Sabe? Será que tem um ponto de retorno? É a pior sensação essa. Então, assim, vale a pena, gente. Vale a pena. Na questão da preservação ambiental e dos pequenos hábitos que a gente tem pra poder melhorar a condição do planeta, sempre vem aquelas pessoas e falam, o que adianta eu economizar um galão de água aqui se empresas estão gastando milhões de águas potáveis pra fazer, né, tal coisa e tal, mas se são milhões de pessoas economizando um galão de água, né, a gente vai conseguir melhorar. Mas esse é um pensamentinho muito pequeno, exato, né? Eu sei que é, mas é sabe, o pessoal grande... joga um papelzinho de balinha no chão. Ah, mas gente, é só um papel de balinha, tá? Mas você imagina todo mundo jogando papel de balinha no chão. Então não, ou aquela mentalidade, né? Eu tô dando emprego pra pessoa que tá limpando, né? Como se fosse pra isso que a pessoa fosse paga, né? Não só pra sujeira que você faz, né? Então, assim, é super revoltante assistir, mas é importante. É importante assistir esse documentário. São coisas que já foram faladas muitas vezes, mas você vê com seus olhos o que tá acontecendo, pra onde estão indo a blusinha da Shein que você compra, de onde ela está vindo, pra onde ela está indo. É revoltante, faz você tomar novas atitudes ao consumir coisas, ao comprar mas é plástico. só doar pra quem precisa, né, Maria? Vai parar tudo no mar, lá do Quênia, né? É lá que vai parar as blusinhas que você muitas vezes acha que tá indo pra quem precisa. E pra terminar, eu acho que a indicação que você tem de documentário, o que mais nos emocionou nesse ano foi assistir o documentário sobre o John Williams. Cara, esse documentário é muito emocionante, é verdade. É muito bonitinho. Porque você pode conhecer John Williams de muitas músicas, talvez você nem saiba, né? O John Williams é um compositor de clássicos do cinema, né? Como Star Wars, o próprio Superman. Bota aí no Spotify, John Williams. Você vai ver. Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter. A trilha dele está em todos os lugares que você imagina. ET, Tubarão, né? Fez parte da nossa infância e adolescência, quem nasceu na mesma década que nós aqui. Mas a história dele completa, né? Ou melhor, com mais detalhes, você vê no documentário, emociona de um tanto, que é um velhinho tão simples, tão aparentemente humilde, que lutou muito e que tem um conhecimento inacreditável. Teve um filme que o Spielberg foi chamar ele pra compor, ele começou a compor a Lista de Schindler. O Spielberg contou toda a história do filme, ele começou a compor, ele ligou pro Spielberg e falou: Spielberg, esse filme não é pra mim, você deve conhecer compositores melhores que eu pra fazer essa obra. O Spielberg responde: eu conheço, mas nenhum está vivo. Olha, é muito legal, né? Essa muito frase, bonitinho, pode existir né? um compositor melhor que você, mas ele não está vivo, ou seja, você é o melhor cara que pode fazer isso. É e muito ele fez bonitinho. aquela obra-prima da Lista de Schindler. Esse documentário, pra quem gosta de música, pra quem gosta de cinema e pra quem conhece esses filmes, né, que eu citei aqui. É muito legal, assim, gente. Eu me emocionei várias vezes, só de contar essa história aqui, já me emocionei de novo, já me arrepiei aqui de conhecer essa história. Tá no Disney Plus, recomendo fortemente. Se você quer escolher um documentário pra assistir esse ano, é do John assista Williams. esse aqui do John Williams. Do John Williams. E olha só, enquanto eu faço meus exercícios, eu tentei assistir alguns documentários também, mas alguns realmente dá esse ruim, sabe? Por exemplo, eu assisti o documentário do Boate Kiss, gente, como é forte, é triste, e é importante, é necessário, né, contar essas histórias. Mas também vi o documentário do ataque que teve aqui em Madrid, sabe? E da história do Hitler. Então, documentário você escolhe os mais, no estômago, né? Tem coisa. A Noite que Mudou o Pop, por exemplo, é divertido. Mas, por exemplo, a ditadura franquista é uma coisa que eu acho interessante a gente ver. Sim. É um documentário que eu também de vez em quando pra Claro que conhecer. É importante, mas você não tem o hábito de ver documentários, vai ver coisas que só te amarguram, talvez começar por coisas mais light, mas como o John Williams, por legal, exemplo. Mas é legal pra gente se inteirar e saber do que tá acontecendo, muita se coisa informando, da história, né? Muito. Documentário, pra mim, é uma ótima fonte. Eu sei que tem seus vieses, né? Não é como uma reportagem. A gente teve um vídeo recente do Gaveta falando sobre isso, né? O cara quer contar uma história, ele conta daquele jeito, como num filme. Ele não tem, né, a obrigação de mostrar todos os lados e tal, né? Mas, mesmo assim, acaba sendo uma fonte de informação até pra você pesquisar mais e conseguir descobrir, né? Outros pormenores daquela história.
Então, vale muito a pena. Eu quero deixar as minhas menções honrosas aqui, igual eu tinha falado, né? Dos filmes Ainda do Duna, filmes? do União. Ok. Não, só falar que a gente finalmente assistiu tudo em todo lugar ao mesmo tempo. 2 anos e meio depois, conseguimos. 2 anos e meio depois. E o filme é uma experiência, gente. Não é um filme, é uma experiência sensorial e pronto. Sério, eu cheguei a ficar com enjoo, mas é muito bom. É muito É bom. digno de Oscar mesmo, assim. É. E a gente assistiu A Sociedade da Neve, que foi quase que um documentário também. Depois tem o Depois documentário tem o sobre a documentário produção. que a gente assistiu. É. E é um soco no estômago. Cara, é assim, você vê a luta pela sobrevivência, enfim. E um filmezinho que é filme de herói. E um filme de herói que eu também assisti, assim... filme de herói, vamos assistir. Mas eu gostei tanto que eu assisti de novo com você. Isso, verdade. Que é o Xanxin, a Lenda dos 10 Anéis. Eu gostei demais, gente, Sim, demais. muito gostosinho mesmo. E foi muito bom, foi muito gostoso assistir. Acho Essas que são vale, as minhas menções vale como honrosas que vale a menção pena honrosa. assistir. Áudios dos nossos queridos da cabine. Alex. Olá pessoas, meu nome é Alex Fonseca, eu sou de São Paulo, mas moro em Belo Horizonte. Sou casado com a Lilian, pai da Agatha e da Ana Clara, e eu passei o ano inteiro praticamente ouvindo e consumindo dicas que vieram através do Vem Na Minha. Então esse ano eu quero indicar 2 sugestões, as 2 são musicais. A primeira, eu faço parte da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e a 8ª está com um canal no YouTube e algumas músicas próprias. Então a minha primeira sugestão é Avance e Vença, do 8ª Music da 8ª Igreja Presbiteriana. E a segunda dica, muito extrema, do outro lado, mas ainda no âmbito de música, eu quero sugerir a música da banda Remedy. O nome da música é Attempts. É um rock cristão bem pesado, mas que eu gostei bastante. São 2 extremos da música, são as minhas sugestões do Vem Na Minha. Eu acho, Dri, que a gente podia fazer um episódio mais pra frente falando só de música, né? Porque tem muita música que a gente gostaria de indicar, tem muita coisa legal que a gente tem descoberto, mas assim, né? O episódio já vai longo aqui e a gente pode deixar pra outra oportunidade e voltar aqui nessa conversa. Gostei da ideia. Falar um pouquinho mais sobre música, mas obrigado, Alex. Muito boa, nossa, pelas muito indicações, legal. A gente vai ouvir já, assim que terminar a nossa gravação aqui, e depois de ver se eu ainda estou aqui, foi indicado pro Oscar e a Fernanda Torres também. E o Fernando Roberto também deixou indicação literária aqui pra gente. Olá pessoas, meu nome é Fernando, moro em Americana, no interior de São Paulo, faço parte do grupo Olá Pessoas e também da cabine. Eu gostaria de indicar, na parte da literatura, de livros, gostaria de trazer à memória nossa um autor que é o Fernando Sabino. Ele é de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte, nasceu em 1923 e ele faleceu em 2004. Tem um programa do Ictus também, se não me engano veio na Maré, gravado pela Carol, falando a respeito dele. Eu gostaria de indicar 2 livros dele que são muito bons, tá? É muito gostoso de ler os livros deles. Ele era um amigo da Clarice Lispector e de outros escritores também. Então eu gostaria de indicar o Grande Mentecapto, do Fernando Sabino, e também tem outros 2 muito bons, que é O Menino no Espelho e O Encontro Marcado. O Grande Mentecapto é uma história muito legal de se ler, muito gostoso de ler. Ele vai passando ali, o personagem vai vivendo muitas aventuras e passando ali no estado de Minas Gerais, passando de cidade em cidade. É uma história muito legal, muito emocionante. O Menino no Espelho vai contar um pouco da infância dele, do autor, que toca muito a nossa própria história, a nossa própria infância como brasileiros, né? E nascidos ali na época, ele no caso nasceu numa outra época, mas a gente pode se identificar em muitas coisas junto com isso. E o Encontro Marcado também conta a fase da adolescência, da juventude, as escolhas que ele teve que fazer na vida dele, que acho que todo ser humano passa por essa fase, entre a juventude e a fase adulta, que precisa tomar decisões. Enfim, é um autor que vale a pena ele ser relembrado, que não é muitas vezes tão falado. Fernando Sabino, recomendo as obras dele. Ele tem vários livros que são só de pequenos contos, então eu creio que vale a pena. Se você ler, você vai gostar. São muito bons os livros dele. E aí, esposinha, Fernando Sabino, hein? Olha só que já me indicaram, você Pensar pro acredita? literário. Me indicaram assim de um jeito muito bizarro. Como? Não, porque eu não jogo mais, tá? Mas tinha um aplicativo no meu celular que era pra jogar truco. Então de vez em quando eu jogava não truco. joga mais. E tal. Você tá 2 dias sem jogar. Nem Não, vi eu você jogando esses dias. Não, faz tempo que eu não jogo, eu desinstalei o aplicativo. Desinstalei porque o aplicativo tá roubando? Tá roubando. Porque agora eu não ganho mais. Mas enfim, mas durante uma conversa, durante o
jogo do truco, às vezes a gente comenta algumas coisas. E aí o cara no meio do jogo me indicou esse livro do Mentecapto aí, do Fernando Sabino. Te chamou de Mentecapto? Não, ele falou assim, nossa, gente, pra quem gosta de ler do nada, tem que ler esse livro, porque eu tô jogando com vocês aqui, mas minha cabeça tá no livro, e ele indicou. Que legal. Daí eu achei interessante. Muito bom, gente. E as nossas indicações de livro você pode ouvir no Literário, né? A gente tá o ano todo falando de livros por lá, que são nossos episódios sobre livros aqui dentro do podcast Irmãos.com, e no momento eu não consigo pensar em outra coisa que não O Jogo do Anjo, livro de 600 páginas. Mas você nem terminou de ler, Maria. Não tô recomendando. Deixa eu tô pra falando que eu não indicar no consigo próximo, pensar vem em outra minha. coisa. Ah, não entendi. consigo É porque pensar a em gente tá outra lendo, coisa. é porque a gente tá lendo esse. É. Mas você quer deixar alguma indicação do livro? Não, eu queria falar dos livros que a gente leu no Literário, porque é uma grande indicação, né? Uhum. Mas se eu puder escolher um, por exemplo, Adri, escolhe um livro do Literário que você leu, que você gostaria de indicar. Eu acho que eu indicaria o Frankenstein pra pessoa ler. Legal. Porque é um clássico e ele não é daquilo que todo mundo pensa, não, sabe? Uhum. Na verdade, ele é tudo aquilo, mas a história não é do jeito que todo mundo que tá pensa. na imaginação popular. Então, sim. assim, o monstro é monstro mesmo, como que ele é monstro, quem que é o verdadeiro monstro. Isso. E é de uma escritora mulher, né? Então, isso eu achei tão legal. E até a própria história da Mary Shelley é muito legal. Falei isso no podcast. Eu acho que o livro que eu mais gostei de ler no ano passado, foram vários, claro, que falaram muito com a gente, mas o que vem na mente agora, que me marcou no ano passado mesmo, foi o Meu Pé de Laranja Lima, que a gente leu e descobriu que não era um livro pra criança, né? Sim, não é infanto juvenil. Fala como muito diz. mais com adultos do que com crianças. Eu não sei por que até, né, recomendo pra crianças ler esse livro. E foi muito gostoso, acho que foi a melhor experiência entre muitos. E o Metamorfose também. Metamorfose foi demais bem do Kafka. legal. E eu quero ler mais livro do Kafka por causa de Metamorfose. Metamorfose é muito bom mesmo. É isso. Mas eu indicaria o Frankenstein até pela cultura, né? Pra pessoa realmente conhecer a história do Frankenstein. Atenção, Dri, as pessoas em casa já sabem, mas acabo de receber a notícia aqui. Plantão. O quê? Oscar 2025. E o quê? Acabam de sair as indicações. Acabou de sair ali. Fala logo, senão eu vou abrir aqui Fernanda no computador. Torres, concorrendo para melhor atriz. É mesmo? Uau, que da hora. Ainda estou aqui concorrendo para melhor filme estrangeiro. Nossa, que legal. E melhor filme. E melhor filme? Sim. Mentira! Sim, 3 indicações. Sério? Gente. Melhor filme, melhor mentira. filme estrangeiro e Fernanda Desculpa, Torres. gente, eu vou ter que abrir aqui. Ao vivo. Indicações. Você tá duvidando de mim, Dri? Não tô duvidando, eu só quero ver com os meus Pela olhos. primeira vez na história, uma produção brasileira Como disputa assim? como melhor filme na principal categoria da premiação. Caramba! Gente, eu tô vendo aqui pelo site da BBC. E a gente ainda não viu esse filme, gente. a gente não Mas sabe o que é viu. legal? Que agora vai estrear. Agora estreia na Espanha. Agora traz Linare. Vai entrar em Linare. E vai ter que entrar em som original. Gente, eu fiquei arrepiada agora. Uau! E sabe qual filme que vai estrear agora? O concorrente, O né? Emília Pérez. É. A concorrente. Emília Pérez tá indicado também, né? Eu não sei, não vi a Gente, a lista gente só ainda. perde se for pro Emília Pérez. Olha Caramba, só, que gente. legal. Mas, Uau. geralmente filme estrangeiro que está indicado a melhor filme ganha como estrangeiro, né? É. Tem essa, a gente não viu as outras indicações ainda. Não, gente, Emília Pérez não pode ganhar, não. Mas, Dri, paramos por aqui? Paramos por aqui. Tem mais coisinhas aqui na lista, Sempre mas... tem coisinha, mas, né? É. Não, só queria falar que, assim, indicar pra pessoal jogar jogo de tabuleiro também em família, com amigos. Você colocou na lista jogos de Coloquei tabuleiro. indicação de jogo de tabuleiro. Eu coloquei o Jogo do Lobo aqui, que é o Cidade Dorme mais O Cidade modernizado. Dorme com cartas. Mas assim, eu coloquei esse, mas a gente joga bastante jogo de tabuleiro Sim. e é tão legal, gente, assim, Ó, resgatar isso. tem uma É bem marca legal. de jogos rápidos chamado Oink Games. Eu compro pelo AliExpress. Custa coisa de $3-4 um joguinho. E tem umas coisas tão legais. Tem o do Submarino, o Deep Sea Adventure, que é muito legal de jogar com 3, 4, 5 pessoas. E tem também o Scout. O Scout Que é tão o legal. circo que você vai... É gostoso, sabe? Jogo rápido, Werewolf fácil. também não é? Jogo não é do Oink Games. Não. E tem outros também que estão na minha lista de comprar. São jogos rápidos, fáceis de explicar, mas com uma mecânica muito interessante, sabe? Que você fala, nossa, como que eles conseguiram pensar nessa mecânica um jogo tão simples É tão legal, e que gente. faz você pensar e se diverte com a galera. Boas indicações, Dri. A gente tem jogado muito com os meninos,
com os nossos amigos. É bem Eu legal, acho que é um gente. tempo bom pra A gente estar joga, com os tipo, esse amigos. jogo do lobo, aí a gente coloca música medieval, sabe? Porque é tipo Cidade Dorme, sabe? Inclusive, nosso comando aqui da Alexa pra apagar a luz agora é Cidade Dorme. Então, joguem com seus amigos, joguem com seus filhos, são momentos muito divertidos. Você acaba saindo de telas, né? Acaba saindo do celular, acaba saindo da TV, fazendo uma coisa mais memórias, analógica. né? Porque a gente tem várias memórias agora com os nossos amigos por causa dos jogos. Você acaba criando piadas internas, né? Referências internas que você faz por causa dos jogos. Então, É muito assim, legal, gente. Uma dica pra sair de tela, né? Joguem jogos de tabuleiros. É que isso, são muito marido, agora eu tô aqui querendo consumir tudo sobre o Oscar. Vamos ver sobre o Oscar, vamos ver a reação da Fernanda Torres, Vamos do tudo. Celton Mello. Olha só, não vou nem fazer almoço, vou comprar comida pronta. É isso aí, pronto, isso aí. fechou. E a gente se vê ou na semana que vem ou daqui 2 semanas, tá bom, gente? A gente tá num momento muito importante aqui na nossa vida, que a gente tá organizando o retiro da Cepal Transcultural aqui na Espanha. Sim. A gente vai tentar orem gravar por um nós. episódio pra semana que vem, mas se não acontecer, a gente volta na segunda semana de fevereiro com novos episódios aqui no podcastirmãos.com. Beleza, gente? Sejam bem-vindos a 2025 do podcastirmãos.com, tem muita coisa legal aí pela frente. E ó, gente, comenta lá no Instagram, de verdade, eu quero tanto, se você assistiu, nem que seja pra chamar a gente no direct, sabe? Ó, Adri, eu assisti o 18, o filme do 18, comenta comigo, eu assisti o filme da Emily Blunt, sabe? Sim. Comente. Eu tenho a impressão de que é o tipo de filme que só eu no mundo assisti, sabe? Eu falo, gente, ninguém nunca assistiu Além da Montanha, quem tem? Não conheço Mas ninguém. agora, assim, se você assistiu, além do meu cunhado que assistiu no avião, o professor que prometeu o mar, el maestro que prometeu el mar, se você assistiu, fala comigo, eu preciso de alguém pra falar sobre esse filme. Fora o meu irmão, não conheço mais fora ninguém, meu né? cunhado que, enfim, a gente já falou sobre isso. Tá bom? E não deixe de comentar, gente. Você pode comentar no Spotify, você pode comentar no Instagram e pode comentar no podcast que também vai pro YouTube, tá bom? Os nossos episódios vão em áudio para o YouTube, dá pra ouvir no YouTube, Music também. Então tem várias maneiras de comentar. Quando você comenta, você faz com que o nosso conteúdo seja apresentado para mais pessoas. Então a gente agradece muito por sua participação. E o último convite, seja nosso apoiador, faça parte da cabine e o ano que vem talvez você possa também deixar a sua recomendação de filmes para esse ano, séries. E a gente que assiste seja. mesmo as recomendações, vocês viram, Sim, né? a gente Aqui, vai ó. atrás de todas elas. Tá bom, gente? Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.